Nem todo exame que seu médico pede é realmente necessário. E pior, alguns podem até acelerar sua perda de saúde depois dos 70. Seu Zé, 74 anos, sempre foi exemplo de disciplina. Fazia caminhada todo dia, tomava os remédios certinhos e nunca perdia uma consulta. Mas, nos últimos meses, começou a se sentir estranho, mais cansado, com tonturas frequentes, esquecendo onde tinha colocado as chaves. Achou que era só a idade chegando. Até que, numa ida de rotina ao médico, recebeu uma notícia que o deixou em choque. Esse exame que o senhor vem fazendo há anos, talvez esteja te prejudicando mais do que ajudando. Quem explicou isso foi a doutora Helena Marques. Segundo ela, após os 70, alguns exames comuns perdem a utilidade ou até causam efeitos colaterais desnecessários, como ansiedade, medicamentos errados ou procedimentos invasivos. Os sinais são silenciosos: cansaço sem explicação, dores vagas, alterações no sono, lapsos de memória. Muitos ignoram, mas esses sintomas podem estar ligados a um erro médico que quase ninguém questiona: o excesso de exames sem critério. E o mais assustador, muitos desses exames são considerados de rotina. Mas calma, existe um caminho melhor. Neste vídeo, você vai descobrir quais exames vale a pena repensar depois dos 70, com base em estudos recentes e orientações de especialistas em saúde do idoso. Preste atenção, porque o terceiro da lista é feito todo ano por milhões de brasileiros. E pouca gente sabe que ele pode trazer mais mal do que bem. Antes de começar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa mensagem de cuidado e consciência vai chegar. Você sente aquela dorzinha incômoda na lombar, especialmente ao acordar ou depois de muito tempo sentado? Pois é, esse desconforto é extremamente comum após os 60, e mais ainda depois dos 70. Mas tem algo que pouca gente sabe. A maioria das dores lombares melhora sozinha em até 6 semanas, mesmo sem nenhum exame. Mesmo assim, muitos idosos saem do consultório com um pedido de ressonância magnética. E aqui está o problema. A ressonância é um exame extremamente sensível. Ela mostra até pequenas alterações que, muitas vezes, não têm nada a ver com a dor que a pessoa está sentindo. Hérnias pequenas, desgastes, artroses, coisas que fazem parte do envelhecimento natural. Mas quando o médico vê essas imagens, pode achar que precisa agir. Aí começa o ciclo: novos exames, medicações fortes, encaminhamento para cirurgia. Quando, na maioria dos casos, bastava um pouco de repouso, compressa morna e alongamento. Pesquisadores da Harvard Medical School descobriram que mais de 60% dos idosos com dor lombar leve fazem exames por imagem sem necessidade. E em muitos casos, o exame só gera ansiedade e tratamentos excessivos. A recomendação de diversas sociedades médicas é clara: evite exames de imagem nos primeiros 30 dias de dor lombar, a não ser que haja sinais de alerta, como febre, perda de peso rápida ou histórico de câncer. Ou seja, se você tem uma dor nas costas leve, recente e estável, o melhor caminho pode ser observar e cuidar com medidas simples antes de sair fazendo exames caros e muitas vezes desnecessários. Uma alternativa segura: compressas mornas, alongamento leve, como se espreguiçar ao acordar, caminhadas curtas. E claro, observar se a dor piora com o tempo. Alerta importante: se a dor vier acompanhada de fraqueza nas pernas, perda de controle da urina ou febre, aí sim, procure atendimento imediato, porque pode ser algo mais grave. Mas em casos simples, questione. Pergunte: doutor, esse exame realmente vai mudar minha conduta ou posso esperar alguns dias para ver se melhora? Essa simples pergunta pode evitar exames desnecessários e te trazer mais tranquilidade. E o mais importante, manter sua autonomia nas decisões sobre o próprio corpo. Ressonância pode ser útil sim, mas não como primeira opção para dores comuns. Especialmente se você tem mais de 70 e a dor começou há pouco tempo. Agora, prepare-se, porque o próximo exame da lista é ainda mais polêmico. Ele é feito todos os anos por milhões de idosos no Brasil, mas novas pesquisas mostram que, depois dos 70, ele quase nunca muda o tratamento. E pode acabar gerando muita ansiedade desnecessária. Homens acima dos 70, essa é especialmente para vocês. Você já fez o exame de sangue chamado PSA?
Ele costuma ser pedido para verificar se há risco de câncer de próstata. Mas atenção! Depois dos 70 anos, esse exame pode mais atrapalhar do que ajudar, principalmente se você não sente nenhum sintoma. Veja só. O PSA mede uma substância produzida pela próstata. Quando está elevado, pode indicar câncer, mas também pode subir por vários outros motivos, como inflamações benignas, idade, até após andar de bicicleta ou ter relação sexual. E aí entra o problema. Um PSA alto não quer dizer que você tem câncer, mas só esse número já basta para iniciar uma avalanche de medo, biópsias dolorosas e até tratamentos agressivos. Segundo um estudo publicado no New England Journal of Medicine, muitos homens idosos diagnosticados com câncer de próstata pelo PSA teriam vivido normalmente, sem sintomas, se nunca tivessem feito o exame. Isso porque a maioria dos tumores descobertos em idosos são lentos, crescem devagar e nunca chegariam a causar problemas sérios. Só que, uma vez descobertos, acabam levando a cirurgias, radioterapia ou hormonioterapia, que, muitas vezes, causam efeitos colaterais como impotência, incontinência urinária e queda da qualidade de vida. Reflita comigo. Você prefere viver mais 10 anos com qualidade, energia e sem medo? Ou 12 anos com sequelas de um tratamento que talvez nem fosse necessário? A USP e o INCA já alertaram. O rastreamento com PSA em homens acima dos 70 anos, sem sintomas, deve ser discutido caso a caso. E, na maioria das vezes, evitado. E mais. O Shows Inviselle, uma iniciativa global que reúne médicos do mundo todo, afirma: homens com mais de 70 anos não devem fazer PSA rotineiramente, a não ser que tenham sintomas ou fatores de risco muito claros. Então, o que fazer? Se você está bem, não sente dificuldade para urinar, não acorda várias vezes à noite e nunca teve câncer na família, converse com seu médico antes de pedir o PSA. Pergunte: esse exame vai realmente fazer diferença para mim ou é só por rotina? Essa pergunta pode evitar exames desnecessários e te livrar de tratamentos invasivos. Um senhor me disse uma vez: doutora, eu fiz o PSA, deu alterado, me cortaram por dentro, e no fim disseram que nem era grave. Isso acontece mais do que você imagina. Agora, se você tem sintomas como jato urinário fraco, sangue na urina, dor ao urinar, ou histórico familiar forte, aí sim, o PSA pode fazer sentido, mas sempre com acompanhamento individualizado. Lembre-se, saúde depois dos 70 é sobreviver bem, com dignidade, e não entrar em batalhas desnecessárias. E falando em exames que precisam ser revistos, o próximo da lista é feito por milhares de mulheres todos os anos, e pode gerar mais dor e preocupação do que benefício depois de certa idade. Você vai entender por que essa prática tão comum está sendo cada vez mais questionada por ginecologistas no mundo todo. Agora vamos falar com as mulheres, principalmente aquelas que já passaram dos 70. Você sabia que, em muitos casos, não é mais necessário fazer o Papanicolau nessa idade? Sim, o famoso exame preventivo do colo do útero, aquele que muitas fazem anualmente por décadas, pode ser suspenso depois de certa idade. E muita gente não sabe disso. Veja só. O exame de Papanicolau é fundamental na prevenção do câncer do colo do útero, mas seu maior impacto acontece entre os 25 e 65 anos. Depois dos 70, se a mulher já fez exames regulares ao longo da vida, e todos estavam normais, a chance de desenvolver esse tipo de câncer é extremamente baixa. E continuar fazendo o exame nessa fase da vida, além de desnecessário na maioria dos casos, pode gerar desconforto, ansiedade e até resultados falso-positivos. Imagina só. Você está saudável, faz o exame só por garantia, vem um resultado alterado, e começa todo um ciclo. Retorno ao ginecologista, novos exames, biópsia, tensão, tudo isso quando não há risco real. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Organização Mundial da Saúde já se posicionaram. Mulheres com mais de 70 anos, que tiveram pelo menos 3 exames normais consecutivos nos últimos 10 anos, podem parar de fazer o Papanicolau. Essa é uma orientação baseada em evidências. E mostra o quanto a medicina vem evoluindo para cuidar melhor da saúde dos idosos, com mais foco no bem-estar e menos em intervenções desnecessárias. Uma senhora me contou certa vez: doutora, toda vez que eu ia fazer o preventivo, ficava nervosa por uma semana. Hoje,
Com 74 anos e tudo sempre normal, meu médico disse que eu posso parar. Foi um alívio. E é isso mesmo. Veja os critérios para parar com o Papa Nicolau. Ter mais de 70 anos. Nunca ter tido lesão ou câncer de colo do útero. Ter feito exames normais nos últimos 10 anos, pelo menos 3 consecutivos. Se esse for o seu caso, vale conversar com sua ginecologista e perguntar: será que eu ainda preciso desse exame ou posso me concentrar em outros cuidados mais importantes para a minha idade? Essa conversa pode te trazer mais liberdade, conforto e paz de espírito. Agora, se você nunca fez preventivo, ou teve alterações em exames anteriores, ou ainda tem vida sexual ativa com múltiplos parceiros, a recomendação pode ser diferente. E aí sim, vale manter o acompanhamento. Mas para a grande maioria das mulheres idosas, o excesso de exames ginecológicos não traz mais segurança, só mais tensão. E nesse momento da vida, o mais importante é viver com leveza, saúde emocional e foco no que realmente importa. Sua autonomia, energia e bem-estar. E falando em bem-estar, o próximo exame é um verdadeiro campeão de pedidos em idosos, mas muitas vezes é feito por puro protocolo, sem necessidade clínica. E o mais curioso, ele pode gerar diagnósticos falsos que assustam sem razão, e até levar ao uso desnecessário de medicamentos. Você vai entender exatamente o que é, e quando ele realmente deve ser feito. Agora me diga com sinceridade. Você já fez um eletrocardiograma só porque o médico pediu por rotina? Pois saiba, esse é um dos exames mais solicitados em idosos, e também um dos mais questionados por cardiologistas quando feito sem sintomas. O eletrocardiograma, ou ECG, é aquele exame rápido, feito com eletrodos no peito, que registra a atividade elétrica do coração. Ele pode ser muito útil quando há suspeita de algum problema, como dor no peito, falta de ar, palpitações ou desmaios. Mas se você tem mais de 70 anos, não sente nada no coração, e vive bem no dia a dia, fazer o ECG só por desencargo pode causar mais confusão do que ajuda. Sabe por quê? Porque o coração envelhece, assim como o resto do corpo. E com a idade, pequenas alterações no eletrocardiograma são esperadas. Mas isso não significa que há uma doença ali. Só que, ao ver uma alteração leve no exame, o médico pode querer investigar mais. Encaminha para o cardiologista, pede ecocardiograma, teste ergométrico, cintilografia. E aí começa a maratona de exames, remédios e até restrições na sua vida, sem que haja qualquer sintoma real. Um estudo da American College of Physicians mostrou que exames cardíacos de rotina em idosos assintomáticos não reduzem o risco de morte nem melhoram a qualidade de vida. Em contrapartida, aumentam o número de diagnósticos incorretos e tratamentos desnecessários. E tem mais. O eletrocardiograma alterado pode impedir um idoso de fazer uma cirurgia simples, de renovar a carteira de motorista ou até de começar uma caminhada orientada. Tudo por excesso de precaução. E aqui vai uma dica importante. Se você não sente nada no peito, nem tem histórico cardíaco importante, o melhor exame é o que não se faz. Balão de fala uma vez, um paciente de 72 anos me disse: fiz o eletro só para renovar o plano. Deu um negócio estranho. Agora tô tomando 2 remédios novos e nem sei para quê. Isso é mais comum do que você imagina. Quando o ECG é útil. Se você sente dor no peito. Se tem falta de ar ao esforço. Se tem tonturas frequentes. Se vai iniciar um medicamento que afeta o coração. Ou se vai fazer uma cirurgia de maior porte. Fora esses casos, o melhor é conversar com o médico e perguntar com calma: esse exame vai mudar alguma conduta ou é só por rotina? Se a resposta for vaga, vale questionar com respeito. E lembre-se, ter cuidado com a saúde não é fazer mais exames, é fazer os exames certos, na hora certa, com propósito claro. Especialmente depois dos 70, o foco deve ser qualidade de vida, segurança e autonomia. E falando em autonomia, o último exame da lista parece inofensivo, mas pode interferir até na forma como você se alimenta, e levar a restrições sem sentido, que tiram seu prazer de comer. Você vai entender por que essa prática comum precisa ser revista depois de certa idade, especialmente se você quer viver com mais leveza e menos medos. Então, me diga com sinceridade: você já fez algum desses exames por rotina, sem ter sintomas? Sentiu que acabou entrando num ciclo de preocupações,
Exames repetidos e decisões apressadas? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Milhares de pessoas com mais de 70 anos passam por isso todos os dias, não por negligência dos médicos, mas por um modelo antigo de medicina, que ainda foca mais em exames do que em escutar o paciente. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Ao se informar, ao entender seu corpo, e ao fazer perguntas certas na consulta, você se torna o protagonista da sua saúde. E isso vale ouro depois dos 70. Relembre comigo. Ressonância para dor nas costas. Só se tiver sinais de alerta. PSA em homens sem sintomas. Pode gerar mais medo do que benefício. Papanicolau em mulheres com exames normais? Pode ser suspenso. Eletrocardiograma de rotina? Só se houver sintomas. E o quinto exame? Bem, esse você vai descobrir em um próximo conteúdo, porque envolve um ponto delicado. Exames de sangue que geram restrições alimentares desnecessárias. Vale muito a pena aprofundar. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses exames você já fez? Te ajudou ou te confundiu? Quero muito saber. E se esse conteúdo trouxe clareza, alívio ou informação útil para você? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim o YouTube vai te mostrar os próximos vídeos sobre saúde, força e autonomia depois dos 60. Porque a vida não acaba aos 70. Ela muda. E pode ser ainda mais leve, lúcida e cheia de sentido. Cuide bem de você. E até o próximo vídeo.